A primeira coisa que eu gostaria de desenvolver esta noite é: Deus não tenta e não pode tentar ninguém, porque Ele é Deus. Deus pode nos provar, mas tentar não, porque tentar é uma atitude própria, específica do tentador. Mas o que Deus pode é permitir a tentação. E é justamente isso que nós vamos compreender no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, proposto para este primeiro domingo da Santa Quaresma. Santo Agostinho é quem vai nos explicar por que Deus nos permite a tentação. Ele vai dizer justamente que a nossa maturidade, ela só pode ser forjada a partir da tentação. Que ninguém conhece a si mesmo se não for tentado. A tentação é justamente para nós sabermos até o quanto vai a nossa fidelidade a Deus, a nós e aos outros. Por isso que, se não formos tentados, nós não poderemos mostrar a Deus que somos fiéis aos seus projetos, aos seus planos, aos seus propósitos e, sobretudo, a sua vontade em nossa vida. Um dos pensadores do primeiro século do cristianismo vai dizer que se a árvore não é agitada pelo vento, ela não cria raízes e também não cresce. Para nos dizer metaforicamente que quanto mais somos tentados e mais fiéis permanecemos diante das tentações, mais criamos raízes na fidelidade a Deus e mais crescemos para a eternidade, mais crescemos para o céu, mais crescemos no grau da salvação. Portanto, a tentação é justamente para provar a nossa fidelidade. Não só a fidelidade a Deus, mas também, por exemplo, a você mesmo. Às vezes nós prometemos algumas coisas a nós mesmos e não cumprimos. E se nós não somos fiéis a nós mesmos, já que existimos e convivemos em nossa própria existência, como nós seremos fiéis a Deus e, por exemplo, a outra pessoa que nós prometemos juras? Não vai ser fiel no casamento quem não é fiel a si mesmo. Não vai ser fiel no namoro, no noivado, nas amizades, no cristianismo, quem não é fiel a si mesmo. A infidelidade repercute no primeiro momento dentro de nós. Basta perceber o quanto de promessa nós fazemos e o quanto de fato nós levamos até o fim. Prometemos, menos de 40%, 30% nós cumprimos. Quando cumprimos isso? É importante perceber que Jesus não foi tentado enquanto Deus. Ele não poderia, porque Ele é Deus. Foi tentado enquanto homem. Por isso que nós, teologicamente falando, entendemos que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. As duas naturezas estão intrínsecas no Senhor Jesus. Portanto, aquele que foi tentado no deserto não é Jesus enquanto Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, não. É tentado enquanto o Jesus histórico. Por que Jesus foi tentado? Os teólogos nos ensinam. Jesus foi tentado para mostrar para mim e para você que nós também seremos, e assim como Ele resistiu à tentação, humanamente falando, nós também podemos resistir. Por que eu cedi à tentação? Porque eu quis.
porque foi a minha escolha, e ponto. O diabo não me pega no colo e me faz tentar, ou me leva para a tentação. O diabo me seduz. Vou se eu quiser, vou se eu permitir, vou se eu deixar-me seduzir. Muito bem, coloca os teus olhinhos aí no Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 12. Eu queria fazer uma primeira correção, porque na língua portuguesa a tradução tem dois erros aqui fatais para a tradução ou para a hermenêutica do texto. Eu vou fazer a correção já, para a gente poder melhorar a compreensão textual da narrativa. No texto aí de vocês é escrito: o Espírito levou Jesus para o deserto. Aqui tem dois erros, tradução da língua grega para a língua portuguesa. O correto aí seria: e logo o Espírito, em vez do verbo levar, é o verbo impelir. Verbo levar é uma coisa, o verbo impelir é completamente outra na língua portuguesa. E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Diga isso comigo. E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Esse e logo na língua grega é kai eutes. Kai eutes é um advérbio de caráter de urgência, imediatamente. Mas aqui eu preciso ligar esse texto com o texto anterior. Jesus entrou nas águas do Jordão, foi batizado por João Batista, o céu se rasgou, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba e pousou sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Isso é um versículo anterior do 12. Aí vem exatamente em grego essa expressão, kai eutes. E logo, imediatamente, sem demoras, o Espírito impeliu, do verbo ekbalo, do grego, que significa lançar, jogar com intensidade, Jesus para o deserto. Essa correção é fundamental, porque senão fica um texto sem contexto, e um texto sem contexto é um perigo de interpretação e tradução teológica, hermenêutica e exegética. Portanto, nós temos aqui algo importantíssimo. Assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o impeliu, o jogou, o lançou com intensidade para o deserto. Para dizer para você que não houve folga. Jesus acabou de escutar que o Pai o amava e imediatamente já foi levado para estar de frente com Satanás. Para dizer para mim e para você que a tentação acontece imediatamente. Assim que você sair dessa igreja, o tentador já te espera ali na escadaria. É imediato. A tentação acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. São as surpresas de Satanás em nossa vida. Mas há uma coisa também importante aqui. O Espírito Santo que pousa sobre Jesus nas águas do Jordão, ele vem na simbologia da pomba. A pomba é o símbolo da tranquilidade, é o símbolo da suavidade. Mas o mesmo Espírito Santo, que em forma corpórea de pomba pousa sobre Jesus nas águas do Jordão, é a mesma que vai, no verbo ekbalo, impeli-lo, como se fosse uma águia. Agora não mais uma pomba, uma águia, porque a águia é forte. E é nessa força que o Espírito Santo conduzirá Jesus justamente para o deserto.
O que eu quero aprender aqui e trazer para os dias atuais? Eu vejo muita gente, e não que seja errado isso, mas existe uma euforia em muitos cristãos de conhecer Jerusalém, de conhecer a cidade santa e sagrada, de conhecer os territórios do deserto de Judá, mas não tem a mesma pressa de conhecer o deserto que habita dentro de si mesmo, numa viagem inversa. Esse deserto que o Espírito Santo impeliu Jesus é o deserto da Judeia, que ficava à frente do Vale do Jordão. Mas nós podemos pensar aqui num outro contexto, que todos nós, dentro do nosso coração, temos um deserto interior, eu e você. E aqui eu posso mais uma vez citar Santo Agostinho, quando o mesmo vai dizer que retorne para dentro do vosso coração, onde quer ir para longe de ti mesmo. Nós estamos meio que frenéticos, vivendo a exterioridade da vida, a exterioridade das relações humanas, a exterioridade em nós mesmos. Nos esquecemos que é importante vivermos a interioridade, o voltar para nós mesmos. Pior do que ser abandonado e rejeitado por alguém, é nós nos abandonarmos, é nós nos auto-rejeitarmos. Por isso que o Espírito Santo, ele vai impelir a mim e a você a fazermos uma viagem não para fora, mas para dentro de nós. Mesmo que nós não queiramos, ele vai nos forçar, ele vai nos impelir, ele vai nos obrigar, do verbo ekbalo da língua grega. Justamente porque muitos de nós temos medo de voltarmos ao nosso âmago, de voltarmos ao nosso interior, de voltarmos ao nosso coração. Eu já vi muita gente dizendo por aí: não tenho medo de ninguém, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de ninguém dessa vida, mas tem medo de si mesmo. É um leão exteriormente falando, mas dentro de si é um gatinho indefeso, rejeitado e sem autoconhecimento. Portanto, o coração na Bíblia e também na teologia existencial, ela é o centro, o âmago. Nós podemos chamar no contexto filosófico o lugar metafísico, onde é o centro da pessoa humana. E é nesse interior que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos leve, que nos conduza, ou ainda que nos lance de novo para lá, para que nós possamos redescobrir esse deserto que nos habita, e com ele as tentações que o tempo todo nos tentam de dentro para fora. Vejam, nós vivemos a chamada dicotomia do ser humano, do eu, como se fosse um eu interior separado do eu exterior. O eu essencial totalmente separado de um eu superficial. Muitas vezes o que nós apresentamos para os outros é só o eu exterior. O nosso sorriso não é verdadeiro, a nossa alegria não é verdadeira, o nosso entendimento é superficial. Nós estamos convivendo com alguém, mas não estamos felizes, porque nós estamos vivendo justamente esse medo de voltar para o eu interior, para o eu profundo. Então vivemos uma vida rasa, uma vida supérflua, uma vida imediatista, uma vida na camada lá em cima, mas sem descer as partes ínfimas, as partes mais profundas de nós mesmos. E o Espírito Santo é justamente aquele que vem nos ajudar no processo de retorno a nós mesmos. É engraçado porque o tempo todo nós estamos curiosos com a vida alheia, estamos preocupados com a vida dos outros,
queremos saber o que o outro está fazendo, o que o outro não deixou de fazer, e nós nos esquecemos um pouco de nós mesmos. É lindo quem é caridoso com os outros, é lindo quem ajuda o próximo, é lindíssimo. Mas e quando você vai ajudar você mesmo? Quando você vai ser caridoso com você mesmo? A palavra diz que caridade começa em casa, e a casa sou eu primeiro. Eu sou a minha própria casa, eu convivo em mim mesmo. Eu sou uma casa ambulante, porque eu vivo na minha própria interdependência existencial. Mas muitos de nós temos medos de entrarmos em nós mesmos e descobrir os monstros que nos habitam, as trevas, as sombras, os joios. E há uma coisa importante: nós não podemos dizer, porque a Bíblia não diz, e nenhum teólogo ousou dizer. Nós não sabemos se o fato de usar o verbo ekbalo aqui, para dizer que o Espírito Santo impeliu, porque impelir é quem não quer ir, porque ele obriga a ir para o deserto. Se em algum momento Jesus relutou para ir ao deserto, não sabemos dizer, a palavra não diz, então fica uma lacuna interpretativa. Agora, eu não posso falar por Jesus, mas eu posso falar por mim. Nós muitas vezes queremos que o Espírito Santo nos leve para onde nós queremos ir. Nós achamos que somos nós que damos a direção ao Espírito Santo, e é justamente o oposto. É o Espírito Santo que nos direciona, e o Espírito Santo não nos leva onde nós queremos ir. O Espírito Santo nos leva onde nós necessitamos ir. E o primeiro lugar que você necessita ir é de volta para o teu coração, porque é aí que está abandonado de muita gente há muito tempo. É aí que está morando a depressão, é aí que está morando a mágoa, é aí que está morando o ressentimento, é aí que está morando o passado, é aí que está morando o trauma, é aí que está morando o abuso, é aí que está morando tantos e tantos e tantos medos e fobias. Pois é justamente aí que nós não queremos ir, mas é aí que o Espírito Santo vai nos impelir. Muito bem, versículo 13: e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Satanás, do hebraico Satã, que significa aquele que é hostil, aquele que é o inimigo, aquele que é o acusador. Satanás, nós já sabemos quem ele é. Satanás não tem chifre, não tem rabo, não é vermelho, não tem tridente, nada disso. Satanás, segundo a Escritura, é um anjo rebelde que foi expulso do céu. Portanto, Satanás é Lucífero ou Lucifer, anjo de luz. É este Satanás, é este anjo de luz, é esse Lucífero que vai entrar em combate com o Senhor Jesus. Lembrando que aqui a tentação não é a natureza divina de Jesus, mas a natureza humana, para dizer para ti que o mesmo Satanás que tentou a Jesus, tentará a mim e tentará a você também. Olha agora, ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. O verbo tentar tem a sua origem também na língua grega, e tentar significa peirasmos. Na língua portuguesa vai dar mais ou menos sedução. Mas também podemos entender como confusão. Todas as vezes que peirasmos aparece na Bíblia, no contexto de tentação, é confusão e sedução. Escute, o inimigo Satanás
não é aquele que nos tenta entrando no nosso corpo e fazendo virar as mãos e os olhos e sair pelo canto da boca espuma e ficar urrando, nada disso. Isso chama-se show, isso chama-se frescura, isso chama-se problema, mas não tentação, não. Peirasmos é para dizer que o inimigo estrategista como ele nos tenta justamente no lugar onde Deus deveria reinar, que é o nosso coração. Por isso, o verbo equibalo aqui, que o Espírito Santo nos obriga a voltar para o espaço onde Deus deve habitar e não o inimigo, o coração, o centro, o âmago, o lugar da transcendência, o lugar metafísico por excelência que é o nosso coração. E aí, minha gente, primeira coisa, coração na Bíblia tem a ver com vontade, desejo, escolhas, razão, liberdade. Tudo isso está ligado com o coração. Significa que peirasmos aqui é que o inimigo vai nos confundir. Confundir no desejo, confundir na vontade. De vez em quando alguém diz, eu estou confuso com a minha vida. Aí tem tentação. Estou confuso com os meus sonhos, estou confuso com o meu casamento, estou confuso com a minha relação, estou confuso com o meu trabalho. Aqui nós temos um primeiro princípio tentador. Onde há confusão, há Satanás. Diga isso comigo, onde há confusão, há Satanás. Então, Satanás é um espírito de confusão, inclusive dentro da igreja. Segundo, peirasmos de tentação ou tentar, do verbo na língua portuguesa, também significa sedução. O que é seduzir? Aqui, a sedução ela é pejorativa, negativa, não é positiva. O que é seduzir? Atrair para o erro, atrair para o pecado, atrair para o mal. Satanás é aquele que vai nos seduzindo e nos tirando do caminho do Senhor. Satanás é aquele que vai nos seduzindo e nos tirando do caminho da fidelidade. Por isso, tome muito cuidado com duas coisas: a solidão e a fragilidade. Aqui no deserto, Jesus está acompanhado do Espírito, mas está sozinho, humanamente falando. É na sua solidão, é quando ninguém está vendo, que o inimigo vai te seduzir. Que o inimigo vai tentar tirar você, por exemplo, da fidelidade ao teu relacionamento. É quando você estiver fragilizado, fraquinho, angustiado, que o inimigo vai tentar tirar você do caminho da eternidade, do caminho do céu. E é aqui que ele vai começar a confundir os teus sentimentos. É assim que começa o fim de um casal. Sentimentos ficam confusos, as brigas começam a tomar conta, não tem mais diálogo, porque onde tem Satanás não tem mais diálogo, tem monólogo. Só um sabe, só um fala, só um pode, só um manda. O inimigo vai adentrando o desejo, a vontade, a liberdade, e daqui a pouco você é devorado. Agora há um detalhe riquíssimo aqui. Vamos ler mais uma vez. Eu queria que você lesse comigo o versículo 13, juntos. E ele ficou no deserto durante quantos dias? Obrigado. 40 dias.
40 na Bíblia é um número simbólico. 40 na Bíblia é o número da completude, inteireza, tempo completo, vida toda. Por exemplo, 40 anos o povo andou pelo deserto. 40 dias Jesus foi tentado. Escute, o texto está dizendo, por causa do número 40 que está aqui, que Jesus foi tentado até o último dia da vida dele, até a cruz. Só deixou de ser tentado quando ele retornou ao Pai e mandou o Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui é o seguinte: enquanto você viver aqui, enquanto você não entrar no teu caixão, você será tentado todo santo dia. Eu e você. Sem espaço. Por isso, logo, imediatamente. Essa briga é diária, intensa, progressiva até a nossa morte e ressurreição. Como vencer a tentação? Só tem um jeito. Aliás, dois. O primeiro é fugir dela. E o segundo, estar na presença constante do Espírito Santo. O teólogo São Basílio nos dizia: Jesus foi companheiro inseparável do Espírito Santo. Diz São Basílio: toda atividade de Jesus fora feito na presença, na unção do Espírito. Ora, se Jesus, sendo Deus, precisou do Espírito Santo, que também é Deus, na vida dele, quanto mais eu e você, pobres pecadores e mortais. Portanto, meus queridos, escute isso: sem o Espírito Santo, teu casamento vai para o pau. Sem Espírito Santo, tua vida pessoal não vai muito longe. Sem Espírito Santo, tua vida profissional vai desfazer como farelo. Sem o Espírito Santo, o deserto não passa. Sem Espírito Santo, nós somos devorados por Satanás. É preciso urgentemente intimidade com o Espírito Santo de Deus. Tem alguns católicos que querem o Espírito Santo. Eu queria fazer uma experiência do Espírito Santo para falar em línguas. Não. Você queira uma experiência profunda do Espírito Santo para vencer as tentações diárias da vida. E elas são muitas. O Espírito Santo, o Espírito de Satanás trabalha com as brechas. E o Espírito Santo é o soldado, o guerreiro de nossa alma, que nos fortalece no combate. Até porque o maior combate que nós temos nessa vida não é fora de nós, não é externo a nós. O nosso maior inimigo não é o outro. O nosso maior inimigo está dentro de nós. E nós só o venceremos com o Espírito Santo. Conclusão: Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Aqui, para fechar, tem que ter uma visão lá de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Vocês se lembram que no livro do Gênesis, Adão foi expulso do paraíso. E o texto diz que assim que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, por causa do pecado da desobediência, o pecado original, Ele manda que os anjos tirem a espada da bainha fulgurante de fogo e fique cruzada com ela na entrada do Éden, para que eles nunca mais retornassem para o paraíso. É até uma cena bastante triste, quando o homem
escolhe o erro, o pecado e a sedução da serpente e é expulso do paraíso. E os anjos, naquele contexto, são aqueles que não permitem que eles voltem mais para o paraíso. Adão sucumbiu no paraíso, olha que triste. Agora, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto, resistiu ao tentador. Mateus e Lucas vai dizer que o tentador então, no tempo oportuno voltaria, mas recuou. E de repente os anjos servem a Jesus. Significa isso: Jesus é como um novo Adão. Se o primeiro Adão do Gênesis foi expulso por desobediência, o novo Adão, Jesus Cristo, por obediência, expulsa Satanás e os anjos que antes barravam a entrada do paraíso, agora os servem, porque o paraíso está aberto a todos que adoram, seguem e resistem ao mal, como o Senhor Jesus. Portanto, olha que lindo, por causa dessa expressão, que os anjos o serviam, o que era deserto, Jesus transformou em paraíso, porque resistiu o tentador. Os anjos o servem. Se você quiser transformar a tua casa em paraíso, transformar teu coração em paraíso, transformar tuas relações humanas, interpessoais em paraíso, resista ao mal. E para concluir é dizer, onde Deus reina, o mal não persiste, não tem jeito. Portanto, é urgente que os católicos, que os cristãos tenham uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. O inimigo te aguarda, e você só pode enfrentá-lo se tiver munido do Espírito Santo de Deus. Que essa quaresma para você não seja uma quaresma exterior, uma quaresma de moda, uma quaresma não vai beber, não vai comer, não vai não sei o que, refrigerante, bombom, chocolate, pipipi, papapá, mas não se converte, não adianta. Que seja uma quaresma interior, que eu possa voltar para dentro do meu coração e trabalhar os meus desejos, a minha vontade, reequilibrar o meu coração, as minhas impurezas, as minhas imundícies que vive dentro de mim. Onde reina o mal, Deus não reina, mas onde reina Deus, o mal não persiste. A Jesus uma salva de palmas.